Esse final de semana a gente teve o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, né? Pela primeira vez na modalidade online e particularmente acho muito proveitoso a gente da nossa própria casa conseguir escutar colegas do mundo inteiro falando e nos ensinando. E algumas coisas me impressionaram, assim, alguns ensinamentos e reflexões que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Os antidepressivos, a classe de medicação chamada antidepressivos, é a classe de medicação mais versátil da medicina inteira. Vocês já sabiam? Mais versátil. E, obviamente, se ela é tão versátil assim, eles não são usados somente para depressão. Isso acaba gerando uma certa confusão e um certo preconceito com relação a essas medicações. Eu tenho muitos pacientes que eu, por exemplo, prescrevo antidepressivos, mas eu explico que eles não têm depressão. Às vezes, esses pacientes vêm me perguntar, mesmo eu tendo explicado, vêm me perguntar, mas por que eu estou usando um antidepressivo? Eu tenho depressão? Eu não sei se eu acho que eu não tenho depressão. Por que eu estou usando? Bem, os antidepressivos dentro da psiquiatria podem ser usados para um monte de coisas. Eles podem ser usados para insônia, eles podem ser usados para ansiedade, eles podem ser usados para transtorno obsessivo compulsivo, para síndrome do pânico, tá? Para diminuir um pouco a compulsão alimentar dos pacientes. Eles podem ser usados com diversos objetivos diferentes, dependendo das doses e das intenções. Fora da psiquiatria, eles têm um monte de uso também, tá? Ginecologistas costumam usar muitas vezes para transtorno disfórico pré-menstrual, que também é um transtorno tratado pela psiquiatria. Reumatologistas costumam usar para fibromialgia em baixas doses ou em outras doses. Vejo muito ortopedistas prescrevendo para dores crônicas. Os usos são os mais diversos possíveis. Tem até uma foto de um slide que eu tirei falando exatamente sobre isso. E aí a gente cai numa discussão que é uma discussão interessante, que já tem sido feita há algum tempo. Será que a gente deveria mudar o nome da classe? Porque muitas vezes o que acontece é que o nome da classe atrapalha alguns tratamentos. Os pacientes vão nas bulas, como eu falei, e, eu tô usando antidepressivo, sabe? E ficam com um certo preconceito, não deveriam, mas ficam com um certo preconceito contra a medicação. Então, talvez no futuro a gente precise e seja um passo legal a gente mudar o nome da classe, tá? Outra classe que sofre bastante preconceito na questão do nome, por causa do nome, na psiquiatria, é a classe dos antipsicóticos. É uma classe bem diversa, com medicações muito diferentes entre elas. E medicações podem ser usadas para diversas coisas também, inclusive transtornos psicóticos, como a esquizofrenia. Mas quando a gente prescreve, os pacientes ficam meio assustados e vêm perguntar por que eles estão usando antipsicóticos, se eles não estão doidos ou eles não estão surtados. E não é, a gente não usa para isso, né? A gente não usa somente para isso, tá? A dica que eu tenho para dar para vocês finalmente é a seguinte: confia no seu médico, sabe? Escolhe um médico de confiança, isso é importante. Escolhe um médico de confiança e confia nele, tá? Confia nele para que ele prescreva as medicações que forem necessárias. Ele com certeza tem conhecimento, estuda bastante para te oferecer o melhor tratamento possível, pensando no seu bem-estar. Esquece um pouco essa questão de classe de remédios, tá? Esquece um pouco isso. Esquece um pouco, às vezes, até preocupação com o diagnóstico. Preocupa no seu bem-estar, preocupa em confiar no seu médico e seguir o tratamento proposto por ele. É claro que você tem todo o direito do mundo de ter dúvidas. E eu sei que vários colegas se colocam muito à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Mas, às vezes, a gente tem um certo preconceito contra algumas coisas que a gente não precisaria ter, tá bom? Esse é o recado que eu queria dar para vocês, bem rapidinho. Qualquer coisa, estou à disposição.